Burger King cria milkshake proteico com whey. Novidade consiste na adição de whey protein aos sabores de milkshake oferecidos pela rede. Será que isso aqui é uma boa ideia, cidadão? Será que é milkshake de whey protein que vai fazer você o maior marombeiro da sua academia? Dá uma olhadinha aqui e vê o que a reportagem nos diz, que eu vou dar uns pitacos depois por aqui. Burger King amplia seu portfólio com o lançamento do novo PK Shake proteico pensado para quem busca sabor e nutrição em um só produto. Se você busca nutrição, não é esse teu produto, tá? Eu vou explicar isso para você depois. Sob o conceito de até os nossos shakes ficaram bombados, a novidade traz um adicional de whey protein aos sabores tradicionais de milkshake oferecidos pela rede: morango, chocolate, doce de leite e crocante. Os consumidores podem aproveitar os novos shakes por um adicional de R$2. Cara, tá barato, tá? Isso daqui normalmente é extremamente mais caro quando você vai numa franquia de shakes fitness ou coisa parecida, então minimamente tá barato. Eu não faço a menor ideia do whey protein que eles estão usando, se é de boa qualidade, se não é, aí a gente vai ter que orar ou torcer para que o Burger King nos forneça essa informação. A gente está partindo do pressuposto que a unidade é grande, o nome BK é grande, então eles não vão necessariamente colocar um produto de má qualidade, né? Garantindo 20 gramas de proteína em cada unidade. A promoção é válida até 3 de novembro em todos os restaurantes BK. Aqui tem um ponto interessante, tá, pessoal? 20 gramas de proteína em cada unidade. O milkshake deles já deve ter uma porção proteica. A gente vai confirmar isso daqui a pouquinho. O lançamento busca conectar o Burger King a diferentes perfis de consumidores que desejam incluir proteína na alimentação sem abrir mão das sobremesas clássicas da rede. E aqui termina a reportagem. Pessoal, ponto importante, tá? Eu acho que se você tem o mínimo de consciência, você tem a sensação, pelo menos, se não a certeza, não é o milkshake do Burger King que vai te tornar mais forte, mais seco, mais rasgado, esse tipo de coisa. Isso não vai acontecer, tá? Agora, tem uma situação que está presente hoje no nosso país e em vários lugares do mundo, que é a glamorização e o fato de você estar atrelando muita saúde a produtos enriquecidos de proteína, produtos proteicos. Não necessariamente a gente vai falar isso só do shake do Burger King, mas o Burger King está trazendo isso para a tua marca também pelo fato de que a gente tem hoje desde iogurtes proteicos, beleza, bom produto, até produtos enriquecidos de proteína de cunho nutricional extremamente duvidosos. Chocolates proteicos, sorvetes proteicos, barras proteicas que eu não sei se são as nossas melhores opções para o consumo rotineiro diário. Vou explicar um pouco para vocês, principalmente num terceiro ponto, de 3, que eu vou trazer para vocês para tentar explicar um pouquinho dos motivos pelos quais eu acredito que não somente o milkshake do Burger King, mas diversos produtos proteicos enriquecidos de proteína estão fazendo com que a lente do óculos de vocês fique suja de uma maneira onde vocês enxergam isso como saudável, sendo que não necessariamente isso vai tornar vocês mais saudáveis ou mais fortes ou mais condicionados, tá? Por que isso acontece, pessoal? Primeira situação, demanda, tá? Se a gente pegar uma média populacional, para quem treina musculação, para quem faz treinamento de força, então, seja a musculação, seja o crossfit, seja um treinamento funcional, a tua ingestão proteica deve ficar em algo perto de 1,6 até 2,2 gramas para cada quilo de peso corporal. Essa é uma média, tá, pessoal? Em alguns períodos a gente pode fazer um pouco menos, em alguns períodos a gente pode fazer um pouco mais, mas essa é uma média que normalmente funciona bem para a maior parte da população. Se a gente fizer uma continha de padaria aqui, baseando-se, por exemplo, nesses 1,6 gramas para cada quilo de peso corporal, vamos pegar um indivíduo aqui de 70 quilos, tu pode fazer essa conta para você na sua casa. A gente vai ter uma demanda de proteína aqui de 112 gramas de proteína por dia, tá? Esse é o consumo recomendado para esse indivíduo de 70 quilos. Se você for mais leve, tu precisa de menos. Se tu for mais pesado, precisa de mais na média novamente. Agora, se a gente pegar 112 gramas de proteína, tentar transformar isso em alimento, tá bom? Vamos pegar, por exemplo, peito de frango, que é uma das proteínas mais custo-benefício que a gente tem hoje no mercado, muito magra, com uma qualidade excelente. Se a gente pegar 100 gramas de frango pronto, a gente vai ter uma quantidade de proteína de aproximadamente 30 gramas em cada uma dessas porções que a gente consome de 100 gramas, seja um filé de frango ou frango desfiado, enfim. Então vamos imaginar aqui que um indivíduo consuma, por exemplo, uma porção de 150 gramas de proteína de frango, 150 gramas de alimento frango, o que vai nos trazer 45 gramas de proteína.
Se esse indivíduo faz esse consumo de 150 gramas de peito de frango no almoço e no jantar, a gente vai dobrar isso daqui e já vai chegar em 90 gramas de proteína, pessoal. A gente está quase batendo na nossa recomendação diária pelo simples fato da gente estar consumindo 300 gramas de frango por dia, 150 no almoço, 150 na janta. Ah, Elias, e se eu consumir 100 gramas no almoço, 100 gramas num lanche da tarde, por exemplo, consumindo aqui um sanduíche com frango desfiado no meio, e 100 gramas na minha janta, tem problema? Nenhum. Inclusive a gente vai falar sobre isso no nosso segundo tópico. Mas a gente já tem aqui 90 gramas de proteína. Vamos imaginar que o indivíduo faça aqui o consumo dessas 90 gramas de proteína mais uma dose de whey protein. A gente sabe que em 30 gramas de um whey concentrado de boa qualidade, tem mais ou menos 80% de concentração proteica, ou seja, 24 gramas de proteína na porção. Então, se a gente colocar aqui 90, se a gente acrescentasse 10 seriam 100, se acrescentasse 20 seria 110, são 114 gramas de proteína. Com 300 gramas de peito de frango, mais uma porção de 30 gramas de whey protein. Ponto importante, pessoal, eu não contabilizei proteínas de origem vegetal que também contribuem para essa conta. Então, se tu incrementar algumas porções de aveia, de pão integral, dentro da sua rotina de oleaginosas, como por exemplo amendoim, castanhas, pás de amendoim, tudo isso vai atribuindo proteína. Talvez essas 300 gramas de frango possam virar, por exemplo, 250, 200, talvez você nem precise de whey protein no seu dia a dia. O fato é que a gente consegue muito facilmente atingir essa quantidade de proteína com uma pequena dose de suplementação em algum momento do dia, e que não precisa estar dentro de um milkshake proteico, tá? Você não precisa ir no Burger King para você conseguir essa suplementação de whey protein. Posto isso, pessoal, percebam vocês, é muito fácil a gente atingir essas recomendações diárias através de uma dieta com uma boa qualidade e com boas porções de proteína aqui. Então, esse é o primeiro ponto, a tua demanda proteica, ela não vai passar disso daqui. Se porventura você passa, vamos colocar o limite máximo aqui, de 2,2 gramas de proteína por quilo. E aí, novamente, hipotetizando, talvez essas 300 gramas de frango precisariam ser complementadas ou através de mais quantidade, 400 gramas de frango dia, ou aumentando mais uma porção aqui de proteínas vegetais, ou acrescentando ovos, acrescentando peixe, outras proteínas, como por exemplo a pás de amendoim que a gente já comentou, tudo isso vai agregando e aí tu consegue chegar. Agora, a proteína, ela não exerce um efeito dose dependente depois de passar do limiar máximo. Então, se você passar de 2,2 gramas para cada quilo de peso, passar a atingir 3 gramas de proteína para cada quilo de peso corporal, você não tem vantagem alguma aqui. Isso não é necessariamente melhor para a tua massa muscular, para o teu emagrecimento, para a tua performance, pelo contrário. Porque aqui tu está colocando algumas fontes de proteína, talvez, que sejam demasiadamente gordurosas, por exemplo, através de carnes vermelhas, esse tipo de coisa, pode acabar contribuindo para o ganho de gordura. Então, não existe vantagem em você ultrapassar essa faixa de 2,2 gramas para cada quilo de peso corporal. O que significa que, se você não pensa em contabilizar sua dieta com o milkshake do Burger King, o fato de você já ter batido a proteína da sua dieta naquele dia não faz com que você tenha vantagem metabólica, anabólica, enfim, se você, porventura, ir de madrugada, depois de uma festa ou coisa parecida, tomar ali um milkshake do Burger King enriquecido de proteína, tá? Segunda situação é o fracionamento, pessoal. E por que isso é importante de vocês compreenderem? A gente sempre teve, no meio do bodybuilding especialmente, indivíduos fracionando essa proteína em 6 refeições por dia, 7 refeições por dia, até 8 refeições por dia eu já vi, muito frequentemente, com a premissa de que quanto mais fracionado fosse essa proteína, melhor seria a nossa absorção e, consequentemente, o anabolismo muscular com essa proteína. Isso não necessariamente é verdade, tá, pessoal? O que nós temos de evidências hoje nos sugerem que, se a gente consegue deixar essa proteína em pelo menos 3 refeições por dia, vamos colocar uma média de 3 a 4 refeições por dia, esse problema já está solucionado. Então, vamos voltar para onde a gente estava. Vamos considerar aquele indivíduo que vai consumir 112 gramas de proteína por dia. Se esse indivíduo resolver fracionar isso daqui em 4 refeições durante o dia, a gente vai ter uma porção de 28 gramas de proteína. E aí, novamente, pessoal, 4 vezes essas 28 gramas de proteína. Se a gente conseguir entregar para esse indivíduo, nessas 4 refeições, café da manhã, almoço, lanche e janta,
não existe necessidade de haver uma quinta refeição para que você consiga maximizar a hipertrofia. Isso não vai acontecer. Vou um pouco além. Essas 28 gramas, pessoal, elas são uma média, tá? Então, nada impede de, por exemplo, você realizar 2 refeições com 40 gramas de proteína, por exemplo, totalizando 80 gramas, e você pegar o restante para colocar nas demais refeições. Então, se a gente pega essas 80 gramas, sobram 32 gramas de proteína para a gente colocar em outras 2 refeições de 16 gramas de proteína. Isso daqui é atingido muito facilmente, pessoal. Se a gente fizer um sanduíche de pão integral com pasta de amendoim, sem nenhum tipo de proteína animal, a gente vai se aproximar muito disso daqui, por exemplo. Então, novamente, você não precisa necessariamente, poxa, eu preciso ir no Burger King porque ali eu vou ter 20 gramas de proteína e considerando isso, eu vou conseguir ali a porção proteica perto de 28 gramas, que aqui o Elias comentou que era melhor ter fracionado na minha rotina. Não, você pode tranquilamente ter aqui refeições com mais proteína. Então, hoje eu vou sair e eu vou ficar acordado até mais tarde, vou ficar acordado até de madrugada. Tu pode tranquilamente fazer o seguinte, antes de sair da sua casa, faz uma refeição com 40, 50 gramas de proteína. O nosso corpo não tem grandes problemas nesse limite de absorção, como dito anteriormente, por muito tempo. E, feito isso, a gente pode tranquilamente, então, ir no Burger King e consumir um milkshake comum, ou consumir alguma outra coisa da tua preferência. Por quê? Porque a meta de proteína, ela já foi batida. Deixa eu me arrumar aqui, que a câmera tá saindo um pouquinho, né? A meta já foi batida. Então você não precisa mais se preocupar com a proteína. Pode tranquilamente fazer uma refeição ali sem ser o milkshake proteico, porque você já cumpriu o seu papel durante o restante do dia. Agora é só realmente aproveitar aquela refeição com o paladar que você achar mais agradável para você, tá bom? E o terceiro ponto, e tão importante quanto, pessoal, que é a qualidade desses produtos enriquecidos de proteína. Não preciso nem falar do milkshake proteico, tá? Eu vou abrir aqui a lista de ingredientes e de calorias do milkshake para a gente dar uma olhadinha nisso juntos. Então, olha só, pessoal, a gente tem aqui os valores nutricionais do Burger King, e a hora que a gente vem para o shake aqui, olha o que a gente tem. Vamos pegar o milkshake de doce de leite, deve ser o mais gostoso aqui, né? Tem um de prestígio, especial, doce de leite, morango. Se a gente pegar as calorias aqui, são 329 gramas de produto, são quase 600 calorias presentes nesse shake, tá? Onde nós temos, aqui tá medido em quilojoule, tá, pessoal? Não assusta não, a gente tem que olhar as calorias. É o segundo de doce de leite, a gente tem 102 gramas de carboidrato, onde 90 gramas dessas 100 são açúcar, 90 gramas de açúcar. Nós temos, açúcares totais aqui tem açúcares adicionados, 73 gramas, nossa, que grande melhoria, são 73 gramas de açúcar adicionado, ok. Nós temos 8 gramas de proteína, olha só, ponto importante para a gente discutir daqui a pouquinho. E nós temos também 17 gramas de gordura, onde 11 delas são gordura saturada. Ele tá ficando horrível, depois eu vou mostrar isso para vocês. Com 1 grama de fibra alimentar, que nada vai fazer por nós. Aqui embaixo eu acredito que deva ter os ingredientes, vamos dar uma olhadinha se a gente acha o milkshake aqui. Acompanhamentos, bebidas, molhos. Será que tá aqui? Sobremesas. Aqui tem algumas caldas. Vou pausar para ver se eu acho aqui, cidadão. Eu acabei não encontrando, mas olha só, a gente tem alguns pontos importantes para a gente discutir aqui, tá? Mesmo que a gente não tenha necessariamente os ingredientes, a gente pode subentender que com a adição de mais de 70 gramas de açúcar adicionado, a gente tem já um produto que vai ser muito pouco nutritivo, muito pouco rico em fitonutrientes, muito pouco rico em fibras, especialmente, a gente tem aqui somente 1 grama de fibra alimentar presente, consequentemente muito pouco rico em vitaminas, minerais, etc. É claro que a gente não vai buscar esse tipo de coisa tomando milkshake do Burger King, até aí eu acredito que a gente esteja alinhado. São 17 gramas de gordura, pessoal, essa é uma quantidade extremamente alta. Normalmente a gente recomenda quantidades de gordura muito menores para indivíduos que treinam pensando num consumo especialmente de gorduras saturadas. Claro que isso vez ou outra não vai ser problemático, pessoal, mas de novo, se você imagina que esse consumo pode ser à vontade, minha câmera está fugindo de mim hoje.
Se você acredita que esse consumo pode ser feito à vontade pelo fato de ser um produto proteico, não é isso que você pode e deve interpretar quando você se depara com um milkshake como esse do Burger King, tá? E um ponto importante, tá, pessoal? A gente já tem no milkshake sem whey protein 8 gramas de proteína adicionada. Isso significa que, lembrem-se, 30 gramas de whey protein tem 24 gramas de proteína. Pensando que o produto já tem 8 gramas de proteína, o milkshake comum deles, faltaram somente 12 gramas de proteína para eles atingirem a quantidade necessária. Seria basicamente metade dessas 24. Então não tem uma dose completa de whey protein nesse milkshake deles. Eles usaram somente 15 gramas de whey para conseguir fazer esse produto deles aqui. Eles não colocaram nenhuma dose, por isso que está tão barato. Eles não precisaram colocar nenhuma dose de whey protein para conseguir fazer esse produto enriquecido de proteína com 20 gramas de proteína, porque o milkshake normal já tinha uma porção ali de 8 gramas de proteína. Então, nesse sentido, pessoal, especialmente considerando esse último, não leve em consideração necessariamente isso tão somente para o milkshake do Burger King. Pensem para diversas outras coisas. Produtos enriquecidos de proteínas, se você pegar um chocolate proteico, vai passar pela mesma situação. Ele muito provavelmente tem uma quantidade alta de gordura. Na maioria das vezes são produtos zero adição de açúcar e para essa adição de açúcar reduzida eles acrescem mais gordura. Isso também acontece também, por exemplo, nas barras de proteína. Algumas delas são melhores do que outras, mas tirando o fator praticidade, que enfim, a gente de fato não tem muito controle, às vezes a nossa única possibilidade é abrir alguma coisa industrializada, e daí se você de fato precisa daquela ingestão proteica, ok, mas se não, levar uma dose de whey protein vai sair para você muito mais barato, muito mais nutritivo, porque tu consegue agregar alguma outra coisa junto com esse whey protein, seja tomar esse whey protein e comer uma fruta separadamente, tomar esse whey protein e comer um pão integral com queijo, requeijão, esse tipo de coisa, até mesmo pensando no quesito de saciedade, tá? Então são coisas que vocês devem ficar muito, muito atentos para que vocês não caiam na cilada que é acreditar que produtos enriquecidos de proteína são necessariamente muito mais vantajosos. Vou um pouco além. Se você não tem acesso a levar o whey protein e consumir a fruta, lembre-se, existe a possibilidade de você colocar essa proteína em 3 refeições durante o seu dia, por exemplo, café da manhã, almoço e janta, e num lanche da tarde, por exemplo, que é uma refeição que talvez você tenha como padrão na sua rotina, tu não precisa utilizar a suplementação de whey e nem proteína de fonte direta. Então tu pode colocar um amendoim com uma fruta, uma banana com pás de amendoim, um pão com requeijão, mesmo que tenha um pouco de proteína vegetal ali presente, mas não é obrigatório você se utilize dessa proteína em mais do que 3 ou 4 refeições durante seu dia, tá? Pessoal, era basicamente isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Tamo junto, até breve.